aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho Genuíno. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise de um dos mistérios bíblicos mais, digamos, intrigantes de todos os tempos, o mistério de Endor, o paradoxo de 1 Samuel 28. E já adianto, não é só mais uma passagem confusa, tá? É uma história fascinante que vira teologia de cabeça para baixo e obriga a gente a olhar para as escrituras com uma verdadeira lupa. Mas antes de tudo, vamos colocar a grande questão na mesa. Pode Deus usar o que ele mesmo proibiu? Esse é o nosso ponto de partida. Os textos antigos relatam com todos os detalhes uma sessão mediúnica que a própria lei de Deus condenava como, uma abominação total. Então, como que isso vai parar dentro do relato sagrado? É exatamente essa mistura de quebra de regras com o mais puro desespero humano que deixa essa análise tão imperdível. Parte 1. O mistério de Endor, uma decisão desesperada na escuridão. Parte 2. O rei e o profeta, a tragédia de um céu em silêncio. Para entender o que acontece naquela noite oculta, a gente precisa focar no contexto. Pensa na decisão desesperada de um rei quebrando as suas próprias leis. Olha o contraste trágico que a gente tem aqui. De um lado está Samuel. Ele era, literalmente, a âncora espiritual de Israel, a voz de Deus na terra. Só que ele faleceu e deixou a nação inteira aos prantos. Do outro tem o rei Saul, desesperado, aterrorizado pelos inimigos e enfrentando o pior cenário possível, um céu totalmente em silêncio. Deus simplesmente não respondia mais, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. E na cabeça daquela época, o silêncio divino era 1000 vezes pior do que a ira de Deus. Era o fundo do poço existencial. E foi exatamente isso que empurrou Saul a procurar respostas nas sombras. E aí, o que é de arrepiar nessa história toda é o grito de puro pavor da médium. Por que me enganaste? Tu és Saul. Pensem bem. Quando o sobrenatural de fato acontece ali na frente dela, a reação não é de quem domina as forças espirituais. Ou melhor, não é de quem tem tudo sob controle. É um pânico total, um desespero dramático e estridente. Mas por que tanto terror? Bom, tem 2 razões exatas para isso. A primeira é uma ironia gigantesca. Uma manifestação real apareceu ali sem que ela tivesse convocado nada. Aqueles profissionais da época usavam muito truque, ilusão, sabe? Mas do nada algo invisível invade o ambiente, vindo de uma dimensão que estava completamente fora do controle humano. E a segunda razão, o perigo de morte iminente. Ela percebe que o cliente que estava ali, disfarçado, escondido na calada da noite, era ninguém menos que o rei Saul, exatamente o homem que tinha proibido essa profissão no país inteiro sob pena de morte. Imagina o susto. Parte 3. 3 visões teológicas. 2000 anos de debate. Bom, chegamos no ponto de examinar as 3 visões históricas que tentam explicar, afinal, o que foi que se levantou do chão naquela noite. A primeira visão, defendida por gigantes como Agostinho e Justino, diz que era o verdadeiro Samuel, uma permissão extraordinária de Deus para entregar uma sentença. A segunda, que vem de Orígenes e de parte do Talmud, sugere que era um espírito demoníaco usando a imagem do profeta para enganar e destruir Saul. E a terceira, muito comum no protestantismo reformado, aponta para uma ilusão psicológica. Tudo fruto da mente fragilizada de um rei em desespero. O nosso objetivo aqui não é escolher um lado, tá? Mas sim entender que cada uma dessas visões busca respeitar as profundezas de uma teologia milenar. Parte 4. O conceito de Sheol, a antiga cosmologia hebraica. Para a gente ler qualquer texto ancestral sem cometer erros, é preciso enxergar o mundo com os olhos deles. O que era o Sheol? O Sheol era visto como um lugar de espera, uma sala de aguardo intermediária para todas as almas, debaixo da terra, fossem elas justas ou injustas. Não era aquele conceito cristão moderno de céu nas nuvens ou inferno de tormento imediato, não. Entender isso explica direitinho por que o texto bíblico diz, de forma bem literal, que o ancião sobe da terra. Eles estavam respeitando a geografia espiritual exata daquela época. Parte 5. O julgamento de Saul, a dura profecia. Olha o peso absurdo destas palavras. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. A aparição não rompeu o silêncio do além para passar a mão na cabeça de Saul ou dar uma dica militar. Foi para proferir um julgamento fulminante. É literalmente o peso de uma consequência irreversível sendo declarada do outro lado da vida para um líder que já não tinha mais esperança nenhuma. E as coisas acontecem num piscar de olhos. Pensa no cronograma. Dia 1, a gente tem a sessão desesperadora em Endor. No dia 2, já explode a Batalha do Monte Gilboa. E o resultado? A morte trágica de Saul e dos filhos dele,
inclusive o leal Jonatas. O cumprimento dessa profecia foi cirúrgico e exato. Acabou um ciclo cheio de sangue e dor, e isso abriu o caminho definitivo para a ascensão da linhagem real de Davi ao trono. Agora, tem um detalhe fascinante que a tradição rabínica traz sobre esse desfecho. Alguns mestres antigos argumentam que, apesar de todos os erros e leis divinas quebradas, a escolha do rei de não fugir, mas de ir para o campo de batalha por Israel e morrer lutando, foi na verdade um ato de expiação. Quer dizer, foi um momento em que ele aceitou a sentença celestial com coragem e dignidade, em vez de se render como um covarde. Parte 6. Ecos da ressurreição. As pistas cristológicas. Mas prestem muita atenção porque o contraste das implicações espirituais maiores aqui é de cair o queixo. De um lado, a gente tem o passado, aquela invocação macabra lá em Endor, no escuro, escondida em uma caverna, exalando pânico e trazendo só mensagens de morte e condenação. E do outro lado, o que a gente tem? A ressurreição corporal de Jesus Cristo, o cumprimento supremo do futuro acontecendo em glória total, trazendo vida, esperança e o melhor de tudo, em plena luz do dia. É o contraste perfeito, a noite e o dia, entre uma fresta aterrorizante da morte e a vitória definitiva e pública sobre ela. Então, resumindo a grande lição de tudo isso, o divino não violou a sua própria lei lá na casa da médium, não mesmo. O que Deus fez foi transcender as suas regras com soberania absoluta. Ele literalmente invadiu aquele espaço proibido e cheio de trevas para dar um último e implacável aviso. Ele foi lá e falou a verdade nua e crua, provando que a autoridade divina impera sobre absolutamente qualquer dimensão ou qualquer ritual. Onde buscamos respostas quando o céu parece em silêncio? Para fechar nossa análise, eu deixo essa pergunta bem provocativa no ar. Quando os caminhos ficam impossíveis e a gente não tem direção nenhuma, qual é a inclinação humana natural? A gente corre para o desespero e para as sombras, ou a gente se ajoelha e aguarda firme na luz? Fica a reflexão. Pessoal, muitíssimo obrigado por acompanharem esse estudo com a gente até o fim. Se essa análise ajudou a clarear um pouco da história e de toda a teologia por trás dela, deixa aí nos comentários a frase "Estou lendo", que isso ajuda demais. Ah, e claro, não esquece de se inscrever no canal Evangelho Genuíno e deixar o like para a gente continuar desbravando juntos esses temas fascinantes. Um abraço e até a próxima.